Nós estamos ministrando, nós começamos uma nova série de mensagens no nosso último encontro, chamada UP, Universidade do Perdão. Vamos repetir comigo e fazer UP, Universidade do Perdão. Exatamente, sabe, nós descobrimos que o perdão, ele é um presente. É um presente tanto para quem perdoa, como também para quem é perdoado. Nós entendemos que o perdão exige fé. Você, por si só, não é capaz de perdoar quem te ofendeu. A única maneira de você perdoar as pessoas que te ofenderam, que te feriram, é tendo fé. Esse é o primeiro passo. Sabe, eu não perdoo as pessoas porque, eu estou sentindo no meu coração que eu devo perdoar. Não, perdão não é sentimento. Perdão é obediência. Mas como perdoar? Como superar a dor da ofensa? Você já se fez essa pergunta? Porque a gente sempre aprende, como cristãos, que nós devemos perdoar. Certo? Desde criança, quando a gente aprende a oração do Pai Nosso, é isso, não é? Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado a quem nos deve, quem nos tem ofendido. Depende da versão que você lê. Sabe, hoje eu quero ser muito direto, muito prático com vocês. Vocês estão preparados? Alguns, mas em nome de Jesus até o final vai estar todo mundo, amém? Amém. Gente, por isso eu já quero ir direto. O título da mensagem de hoje é Como Superar a Ofensa. E eu quero compartilhar com vocês 3 coisas, 3 pontos. E o primeiro ponto é que o perdão é fundamental para a nossa fé. Eu sei que nós começamos já a falar sobre um pouco de fé no nosso último encontro, mas eu acredito que nós precisamos ir um pouco além, um pouco mais a fundo, porque isso vai com certeza transformar a sua vida e a maneira como você enxerga as pessoas e tudo que tem acontecido na sua vida. E a razão de eu querer falar sobre isso é porque a maioria das pessoas ignoram os fundamentos, ou seja, ignoram aquilo que é principal na vida delas, seja em qual área for. Mas afinal de contas, o que é um fundamento? Alguém aqui sabe? Isso. Assim, eu ia chamar para vir aqui, mas não vou fazer isso não, tá, Mateus? Fica tranquilo. Gente, de acordo com o dicionário, fundamento significa base, principal apoio, causa ou motivo, alicerce, princípio de algo, regras ou leis primordiais que regulam determinada coisa. Ou seja, fundamento é aquilo que vem primeiro, porque todo o resto, tudo que vem a seguir, se baseia nele ou se sustenta sobre ele. Para ficar mais claro, imagine um jogador de basquete. Sabe aquele jogador, cara, que é o melhor em quadra? Parece que nada abala o jogador. Cara, ele dribla para lá e para cá, ele não erra nada, ele não erra um passe, ele não erra nenhum arremesso. Como o Michael Jordan, que vocês estão vendo. Cara, é sensacional. Sabe aqueles lances que somente como um jogador como ele sabe fazer? Sabe de onde vem? Dos fundamentos básicos do basquete. É que a gente fica encantado com todo o extra, com toda a firula, com todo o arremesso de longe, com tudo aquilo que eles fazem. A gente fica de boca aberta, não é verdade? Mas tudo isso só é possível porque houve um treinamento, houve um fundamento, veio da base. E esse é o problema da maioria das pessoas. Por quê? Elas querem o extra, elas querem aquilo que é extraordinário, elas querem viver os milagres, elas querem viver aquilo que é sobrenatural, mas elas não treinaram o básico, ou seja, elas não têm fundamentos para poder viver aquilo. Querem um microfone, mas não são capazes de pegar uma vassoura. Querem os aplausos, mas não estão dispostos a passar pelos vales, pelas dificuldades. Querem os resultados instantâneos, tipo Todd. Colocou, mexeu, tomou, biotônico Fontoura, tomou para ficar fortinho. Gente, esse é o momento que vocês ficam de boa. A gente vai fazer aula de crossfit aqui, tá? Eu vou chamar alguns para poder aqui. Eu vou ajeitar aqui. Tá tudo certo. Uma salva de palmas para os bodybuilders nossos aqui. Tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem, pode deixar aqui. Isso pode colocar daqui a pouco, tá? É isso, deixa isso para depois. Calma aí. Eles estão animados, gente. Estão empolgados, como sempre. Isso é muito bom. Daqui a pouquinho eu já chamo vocês para colocar isso. A gente precisa de fundamentos. Sem fundamentos não existe depois os próximos passos. E se você não tiver fundamentos, quando você estiver sob pressão, você não vai conseguir fazer as suas melhores jogadas.
Mas se você tem fundamentos, quando você se sentir pressionado, quando você ver que as dificuldades da vida surgirem, aí sempre você pode voltar para o princípio, você pode voltar e olhar para os seus fundamentos. Sabe? É por isso que muitos relacionamentos não avançam. Porque pularam o básico, não teve uma base solidificada, ou seja, não tem fundamento. É por isso que muitas pessoas vêm para a igreja, elas amam, elas aplaudem, elas choram, mas tão rápido elas vieram, tão rápido elas vão embora. Por quê? Porque ainda elas não têm uma fé totalmente fundamentada em Jesus Cristo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque existem coisas fundamentais para a vida cristã: oração, adoração, generosidade, obediência, fé. Tudo isso faz parte da vida cristã. Entretanto, existem outras coisas. Existe algo que é fundamental para a nossa sobrevivência: o perdão. O perdão é fundamental para a nossa fé. E eu quero mostrar para vocês como isso funciona. Eu vou chamar o Cezão aqui, ele vai me ajudar. Eu não sei você, mas eu toco um instrumento musical. Olha que coisa incrível. Olha o mistério sendo revelado. Eu toco um instrumento musical. Eu toco esse instrumento aqui. Alguém sabia que eu tocava isso? Poucas pessoas. O pessoal da antiga conhece. Ah, tá. Meu hold aqui, calma aí, estou me explicando como que eu tenho que fazer, gente. Ó. Fundamento, é importante. É tanta coisa na orelha, que se a gente não tomar cuidado, fica assim. Mas vamos lá. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a estudar com uns 16 anos de idade. Isso já faz 21 anos, olha que coisa incrível. E eu já tocava um pouco de violão, já tinha começado a tocar contrabaixo na igreja, só que eu nunca tinha realmente estudado. E eu fui para uma escola de música para estudar. E quando eu cheguei lá, falei, cara, vai ser incrível, vai ser fantástico, porque meu professor vai me ensinar a tocar Led Zeppelin. Estava doido para aprender a tocar. Black Dog, quem conhece, já pegou a referência. Cara, mas não. Ele falou, cara, você não vai tocar isso. O que a gente vai fazer? A gente vai começar do zero. Falei, que incrível, então a gente vai tocar o quê? Nirvana? Não, não vai ser isso. Tem uma galera que nem sabe o que é isso, é legal. Se eu estivesse ministrando culto adolescente, cara, né? Mas aí ele falou assim, vamos começar do básico. Vamos começar a treinar essa sua mão, primeiro. Primeiro, o posicionamento dela está totalmente errado. Quando eu tocava, minha mão doía pra caramba. Por quê? Porque eu não tinha o fundamento correto. Então, primeira coisa, vai ligar na caixa, professor? Não, não vai ligar na caixa não. Só começa. Pizzicato. Pizzicato é o quê? Os dois dedos. Se bem que tem uns caras que é unicato, né, Léo? Então, cara, fazer isso tudo. Eu vou ligar aqui para vocês poderem só ouvir. Som. Tá dando para ouvir? Meu Deus do céu, Cezão. Uma semana disso, pastor? Não, 6 meses. Cara, 6 meses treinando isso. E conforme fosse passando, foi aumentando. E foi aumentando. Cara, eu queria desistir. Cara, coisa chata, estou pagando para fazer isso. Se fosse para fazer isso, ficava em casa. Pegava no YouTube, não tinha YouTube naquela época. Então, só que isso foi melhorando. Quando eu fui para tocar de verdade, cara, coisas começaram a acontecer de uma maneira muito mais natural e menos forçada. E eu queria mostrar uma coisa para vocês. Faz tempo que eu não toco, mas uma coisa que eu fazia quando eu tocava, tá? Vamos lá, Cezão. Bom, valeu, gente, valeu, Cezão. Vamos lá, devagar.
Olha o mistério aparecendo. Deixa eu tirar o fone, porque pregar de fone, gente. Aqui. Gente, é normal, tá? Quem faz ao vivo é assim mesmo. Gente, antes de estudar fundamentos do contrabaixo, eu não conseguia executar o que eu queria. Eu ouvia as músicas, e eu queria tocar algumas coisas, mas não era possível tocar. Por quê? A mão não ia. Se não era a mão esquerda, outra hora era a mão direita. Mas depois de treinar por meses e meses, tudo aquilo começou a acontecer de uma maneira mais natural. Então tudo que é extra, tudo que é sofisticado, tudo que é diferente, tudo aquilo que encanta, tudo aquilo que é legal, ela só vem depois que você tem o fundamento correto. Sabe, essa é a razão que nós podemos perdoar, porque o perdão é um fundamento da nossa fé em Jesus Cristo. Mas sabe o que eu descobri sobre fundamentos? Que os fundamentos não são naturais. Os fundamentos, eles precisam ser praticados, precisam ser corrigidos e eles precisam ser aperfeiçoados. Sabe, todo fundamento que eu construí no contrabaixo, tocando durante muito tempo, veio de muita prática. Naquela época, eu tocava e estudava, calma aí, eu tocava e estudava por volta de 8 horas por dia, porque eu queria ser um bom músico. Depois veio de muita correção, postura da mão, postura dos dedos. Cara, isso leva tempo, você não constrói do dia para o outro. Calejar o dedo, cara, dói pra caramba. Quantas vezes eu não toquei, estourava bolha de sangue, o sangue começava a escorrer nas cordas. Faz o quê? Para? Não, continua. Vai parar no meio? Faz prática. Cara, você não sabe a dor que está nos meus dedos hoje. Verdade, eu só peguei um dia para tocar na semana, passei a música com o César ontem e está ardendo pra caramba. Por quê? Perdi os calos. Por quê? Mais de quase 5 anos sem tocar ativamente, então, pegando uma vez no ano, mais ou menos. Então, é isso que acontece. E veio também de aperfeiçoamento, muito treino. Cara, eu estou enferrujado, fazia tempo que eu não tocava. Mas quando eu peguei essa semana para estudar, algumas coisas começaram a vir mais naturalmente. Sabe quando você fica um tempão sem andar de bicicleta e de repente você pega... Você não cai da bicicleta. Você pode dar aquela desequilibrada, uma coisa meio assim, mas ainda, você lembra como você faz. Por quê? Porque você aprendeu o básico. Você já viu uma criança ganhando uma bicicleta e começando a empinar? Não. Dando bob? Querendo fazer manobra? Não. Por quê? Se não sabe pedalar, vai querer empinar. Sabe? É isso exatamente que diz Eclesiastes. Olha comigo Eclesiastes 3:1. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Ou seja, não dá para pular etapas. Existem fundamentos essenciais na sua vida que você vai ter que treinar por anos e por anos e anos, dependendo do que você quiser fazer, antes de realmente você aplicar aquilo de uma forma grandiosa na sua vida. Agora a pergunta é, você está disposto? Porque nós vivemos na era do para ontem. Tudo é para ontem, tudo tem que ser muito rápido. Se não for rápido eu não consigo. Mas na vida cristã não tem como pular etapas. Os fundamentos da vida cristã exigem que eles sejam praticados, corrigidos, para depois indo ser aperfeiçoado. E quando é que vai acabar o aperfeiçoamento? Nunca. A não ser quando você morrer ou Jesus voltar. Entende? É uma coisa constante, não para. Então a pergunta que eu quero fazer para você não precisa levantar a sua mão. Você está disposto a ter os fundamentos certos? Amém? Eu não sei qual área da sua vida você precisa trabalhar. Eu não sei qual ofensa você precisa superar. Mas eu quero que você saiba que existe uma jornada para o perdão. Existe um processo para o perdão. Para o verdadeiro perdão, sabe? Não para aquele fake que você diz só que é da boca para fora, mas lá no fundo ainda te incomoda. Sabe quando você diz que perdoa aquela pessoa, mas você não consegue nem olhar para a cara dela ou nem ficar no mesmo ambiente que ela? Eu não quero dizer que você tem que... Perdão e reconciliação, cara, voltar à rotina, são coisas diferentes. Eu vou falar um pouco sobre isso. Não é um perdão superficial, mas é profundo, é verdadeiro. E isso não tem a ver com perfeição. Olha que interessante, o perdão tem a ver com progressão. É um processo de cura. Porque somente quando nós temos a nossa fé alicerçada, baseada verdadeiramente em Jesus, nós poderemos avançar para os próximos níveis. Aí sim eu vou poder construir tudo em cima da fé que eu tenho em Jesus. Outra coisa que eu tenho aprendido sobre isso é que eu não posso permitir que os meus sentimentos arruinem os meus fundamentos. Sabe, quando eu estava na escola de música, tocando, treinando, cara, minha vontade era de desistir, porque é chato pra caramba fazer isso, cara, não é legal.
É igual quando você entra na faculdade. Quem aqui está na faculdade? Vamos lá, Cadu, está terminando, formando educação física, né? Coisa linda, né? O pessoal chega na faculdade e fala assim, cara, vou fazer educação física. O que você? Cara, vou chegar, já vamos ter uma partida de futebol ali para a galera quebrar. É isso que acontece? Fiz arquitetura, a galera chegou, beleza, já vamos fazer um monte de quadro, como se fosse aula de pintura, né? Não tem nada a ver com isso. São fundamentos. Se você não tem o básico, você não consegue ter nada após isso. Ou seja, eu não posso permitir então que as minhas vontades, os meus desejos, aquilo que eu estou sentindo momentaneamente, arruine todo o processo que eu vou chegar lá na frente. Sabe, eu queria tocar umas músicas legais, e eu ficava olhando os alunos do nível avançado, e falava, cara, será que um dia eu vou conseguir tocar aquilo? Será que eu vou parar de aprender escala? Cara, eu não aguento mais ver dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, depois vou todas as escalas, cara, mixolídio, cara, pelo amor de Deus, para que inventar esses nomes, cara? Para que fazer isso? Nunca vou usar, eu só quero tocar do jeito certo, eu não quero isso. Mas sabe o que foi importante? Porque, cara, se passaram anos, e ainda muitas coisas estão na minha cabeça. Eu lembro de tudo? Lógico que não. Porque eu não continuei me aperfeiçoando no instrumento. Toquei durante pelo menos aí uns 15 anos direto. Fui parando. Sabe, isso se aplica a todas as áreas da sua vida. Talvez exista hoje uma área na sua vida que realmente precisa estar mais aprofundada em Jesus. E para isso você precisa de prática, correção e aperfeiçoamento. Por isso pergunte, Deus, qual é a área da minha vida que falta eu me aperfeiçoar no Senhor? Qual área da minha vida não está totalmente fundamentada em Ti? Cara, e não desista, não permita que os sentimentos falem mais altos que o propósito que Deus tem para a sua vida. Não interrompe o processo. O perdão é o objetivo final dessa jornada que nós estamos construindo. Mas eu preciso que vocês entendam que existe um processo para vocês chegarem até lá. E é por isso que você está matriculado nesse curso. É por isso que você está na Universidade do Perdão. E sabe o que é mais fantástico? Você não precisa tomar nenhuma decisão agora. Você não precisa tomar, eu vou sair perdoando todo mundo agora. Não é isso que eu estou pedindo para você. Eu quero que você entenda, que você realmente analise isso e deixa Deus falar com você. Não faça nada porque eu estou pedindo. Só faça se o Espírito Santo colocar no seu coração. Aí eu sugiro que você obedeça o mais rápido possível. Eu disse na primeira aula desse curso que a ofensa é a porta de entrada para a falta de perdão. Mas o problema é que muitos de nós realmente não entendem o que realmente é a ofensa e o que ela causa em nós. E sabe, se nós não soubermos lidar com as ofensas que nós recebemos todos os dias, das mais pequenas às maiores, elas vão te levar a um aprisionamento. Precisamos entender que o rancor que você sentiu hoje, aquela repulsa sobre aquela pessoa que você sentiu hoje, começou lá atrás com uma ofensa, e muitas vezes era uma coisa tão pequenininha, era uma coisa tão inofensiva. O problema da ofensa é que ninguém está isento. Sabe por quê? Ou porque você é o ofendido, ou você é o ofensor. E o problema é que somente nós nos lembramos quando nós somos ofendidos, não é verdade? Quando você ofende, você não lembra. É tipo aquele, quem bate esquece, mas quem apanha lembra, né? Sabe quando você vai conversar com a sua mãe e fala, nossa, mãe, lembra quando você bateu em mim? Nunca bati em você. Mas como não? Era dia sim, dia sim. Como não, você não lembra? Porque quem bate esquece. Mas a verdade é que a gente vive num mundo ofensivo. Cara, escute isso. A ofensa é a moeda da nossa cultura, mas o perdão é a moeda do céu. A moeda da nossa cultura hoje é a ofensa. É por isso que nós cancelamos as pessoas tão rápido quando elas fazem algo de errado, coisa que nós não gostamos, algo muito ruim, ou elas cometem algum erro. Pessoas ganham dinheiro sendo ofensivas. Como assim, pastor? Me explica. Cara, rede social, stand-up. Ah, pastor, mas é legal, porque a gente gosta de uma coisa mais zoada, né? Umas coisas mais apimentadas. É legal, mas a custa de quem? João 8,36 diz, Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando sobre comportamento. Ele está falando que o nosso comportamento é igual ao das pessoas do mundo. Porque se nós tivéssemos um comportamento do céu, nós teríamos uma atitude diferente. Mas sabe qual é o problema disso?
que nós queremos as recompensas celestiais, mantendo o nosso comportamento terreno. Você quer o nível avançado, nem querendo passar pelo básico. Você quer o seu canudo, para você com o seu diploma, sem ter estudado. Não dá para passar por processos. Não dá para pular processos. Sabe, Jesus diz que não é assim que funciona. Precisamos entender e aprender que a ofensa e o perdão, se você não souber lidar com elas, cara, vai ser um problema na sua vida. Porque nós temos um inimigo, sim, nós temos um inimigo, o diabo. E aí é a hora que você, nossa, o pastor falou aquele nome que a gente não fala. Porque falar o nome dele, vai que eu chamo a atenção dele. Cara, ele tem um plano para a sua vida. E esse plano é feito em 3 partes, em 3 etapas. A primeira etapa do plano é a destruição. A Bíblia diz em João 10 que o ladrão, ou seja, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Essa é a missão dele. E ele quer matar, roubar e destruir o quê? As nossas famílias, o nosso propósito, a nossa fé, a nossa esperança. Ele quer acabar com a gente. Mas ele também tem uma segunda etapa desse plano dele, é a estratégia. E a estratégia dele é a divisão. Todo time tem um plano para poder vencer um jogo, não tem? Mas a diferença entre vencedores e perdedores está na estratégia. Sabe, muitos estudam a estratégia do time rival para poder usar contra o próprio time depois. E sabe qual é o nosso problema? A gente não conhece a estratégia do diabo. Você não sabe o que ele tem feito contra a sua vida. Então você não sabe se é ele, se é o acaso, o que está acontecendo, ou só se você é azarado mesmo. Quem sabe você leu o seu horóscopo errado, estava errado. Aí, tá, agora eu vou tocar naquele assunto que ninguém gosta de falar. Ô gente, se vocês são cristãos, não coloca lá, fulano de tal, 20W, né? Porque eu não quero colocar 20 anos, né? 20Y, falei errado, 20Y, pegou, né? 20Y, filho de Deus, Capricórnio. Ué, cara, não fecha a conta. É só uma coisa aqui, tá, gente? Tá certo? Gente, a estratégia do diabo é a divisão. Olha para o jardim do Éden, vamos olhar para o jardim do Éden? A gente não ouve falar de Satanás até Eva surgir. Enquanto estava só Adão no jardim, estava tudo de boa. Mas ao momento que Eva surge, a serpente, na figura de Satanás, entra em cena. No momento em que a união se formou no jardim, ele entra em cena. É por isso que ele luta contra a sua família, que ele luta contra os seus relacionamentos, ele luta contra as suas amizades, ele luta contra a igreja, querendo causar brigas e divisões. É por isso que nós dizemos que este lugar é um lugar proibido a entrada de pessoas perfeitas. Não, nós dizemos que não importa o que você fez no seu passado, o que fizeram com você, sabe, não importa se você é alto ou você é baixo, não importa em quem você vota, não importa se você é pequeno ou grande. Se você respira, você então é uma criação de Deus, e você é bem-vindo neste lugar. Então juntos nós podemos lutar pela unidade. Então assim nós vamos derrotar a estratégia de Satanás, e assim a gente pode vencer. E a terceira etapa dele é a tática, e a tática dele é a ofensa. Quem é que gosta de jogar videogame, jogo de tabuleiro? Não é pegadinha, a gente pode levantar a mão, isso. A tática geralmente que a gente usa em cada etapa de um jogo determina se a nossa estratégia está certa ou errada, não é verdade? Eu gosto de jogar War, faz muitos anos que eu não jogo, demora muito. Mas o War você vai vendo a cada jogada se você tomou a decisão correta. Mas a maior tática que o diabo tem usado contra nós é a ofensa. E eu quero indicar um livro para vocês, caso você quiser se aprofundar nesse assunto, que é um livro de John Bevere que chama A Isca de Satanás. Já li 2 vezes esse livro, cara, é um livro fantástico. Sabe, eu sei que seria muito mais fácil se não existisse ofensa, não é verdade? Porque se não existisse ofensa, você não seria ofendido. Olha que coisa, que descoberta que eu fiz. Mas isso só seria possível no mundo sem pessoas, sem ninguém. Ou seja, até eu, porque é capaz de eu mesmo me ofender. Olha que Mateus 24, 10-12 diz: naquele tempo muitos ficarão, o quê? Escandalizados, guarda essa palavra. Trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o quê? O amor de muitos. A palavra grega para escandalizados é escandalizou, e ela significa estar ofendido com alguém, deixar alguém irritado, fazer alguém julgar injustamente.
Eu gosto da versão americana da King James, que é a versão que mais se aproxima do original. E ela diz em Mateus 24, 10, parte A, fala assim: And then shall many be offended. E certo? Professora? And then shall many be offended. Traduzindo, e então muitos serão ofendidos. E fala sério, cara, nunca na história da humanidade as pessoas estão tão ofendidas como hoje. Cara, tudo é motivo para ofensa. Talvez eu esteja ofendendo alguém aqui pelo fato de eu estar vestido dessa maneira. Porque onde já se viu um pastor não estar com terno? Onde já se viu o pastor usar uma bota? A gente fala que é botina, gente. Não é botina, é bota. Tá? Só fazer vocês rirem. A verdade é que as pessoas sempre encontrarão um jeito de ficar ofendida. Cara, você está tudo feliz, você trabalhou a sua vida inteira, construiu uma casa para você e para sua família, está todo mundo feliz. Mas o outro lá, o primo que não trabalhou, não fez nada, ele fala assim: podia ter dado dinheiro para os pobres, para ajudar os outros. Podia ter ajudado a família. Para que ter essa piscina? As pessoas sempre vão ficar ofendidas por alguma coisa. Sabe, é por isso que Jesus nos deixou o texto de Mateus 24 para nossa proteção, para a gente ficar esperto. Porque se a gente morder a isca da ofensa, sabe o que vai acontecer? Projeta novamente Mateus 24, 10 a 12. A ofensa se transforma em traição, e uma vez que a traição acontece, o ódio surge, e então, porque eu me agarrei àquela ofensa, agora eu começo a ouvir qualquer um que também está ofendido. Sabe aquele tipo de pessoas que dizem serem de Deus, mas falam coisas totalmente contrárias à Bíblia? Cara, eu recebo memes de pastores, cara, e alguns são bem engraçados, todo dia, cara. A galera gosta de mandar, cara. Cara, engraçado é que eles se dizem homens de Deus, e quem sou eu para julgar eles? Mas tem algumas coisas que não dá. Cara, fala tanta besteira e tanta gente aplaudindo. E sabe, gente que foi ofendida em algum momento da sua vida, agora está distorcendo a Bíblia, enganando muitos que também foram ofendidos na mesma área, ou pela mesma coisa. É por isso que atraem tanta gente ofendida. Sabe, não é porque esse pastor, profeta do YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, que tem milhares e milhares de seguidores, que realmente são homens de Deus. Cara, você precisa avaliar. Avalie se o discurso deles, cara, está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com a Bíblia. Faça o mesmo comigo, com qualquer pastor aqui. Veja se o que a gente está pregando realmente está na palavra de Deus. Você precisa conhecer. Paulo falou que os bereanos eram mais nobres, porque, cara, era Paulo pregando, não era o Tiago aqui não. Paulo pregava, e os caras lá, fechou a conta. O problema é que a gente aceita tudo. Tome cuidado, porque você pode estar ofendido pensando que você está certo, quando você está totalmente errado. Recapitulando, a ofensa se transforma em traição, que leva ao ódio, que me leva a ouvir pessoas erradas, isso me leva ao engano, e acaba então esfriando o amor. Cuidado, porque quando o seu coração esfria, você para de se preocupar com o outro. A ofensa te leva a ter um coração de gelo. Eu ouvi uma frase que é de uma música, que dizia: existe uma caixa de gelo onde o meu coração costumava estar. Poético, mas é terrível. Isso é triste demais, sabe por quê? Porque nós fomos criados para amar e sermos amados. Mas infelizmente, para muitas pessoas, esse foi o resultado de tantas ofensas durante tanto tempo, guardado por anos e anos e anos. Por isso perderam o amor, a compaixão, a misericórdia, a alegria. Tudo porque não conseguiram superar a ofensa, não conseguiram passar, ir adiante. Sabe o que é mais triste desse texto de Mateus 24, 10? É que esse texto foi escrito para a igreja, foi escrito para os cristãos, não foi escrito para o mundo perdido. Isso é um problema, sabe por quê? Olha o que Jesus diz em João 13,35: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Sabe, o plano do diabo é que você fique tão ofendido, ao ponto que seu coração se feche e fique tão duro, que você se torne capaz de perdoar e amar as pessoas. E aí você não pode se tornar um discípulo de Jesus, porque Deus é amor. E se eu não perdoo, o amor não avança comigo. É por isso que a falta de perdão, a ofensa, é a porta de entrada para a falta de perdão.
Então, quando alguém se apega à ofensa e não libera perdão, sabe o que acontece no mundo espiritual? O diabo cercado junto com seus demônios reúne a galera e fala: yes, nós conseguimos, baby. Baby não. Yes, nós conseguimos. Cara, nosso plano de destruição, a estratégia da divisão e a nossa tática da ofensa deram certo. Nós vencemos. Isso à custa de mim e de você. Quantas vezes o diabo não riu da minha cara por eu ter segurado? Eu não vou perdoar porque ele não merece. E você merece? Quando Jesus estava na cruz, você merecia? Eu sou o único merecedor aqui, será? Eu sei que talvez você não goste de ouvir isso, mas é a mais pura verdade. E sabe o que eu gosto de falar? Uma coisa que eu e o Vini sempre falava: eles nunca vão poder falar que não sabiam disso. A escolha, a decisão a partir de agora. Já brincaram de batata quente? Tu pega aí, você segura se quiser. Eu quero mostrar para vocês como fica mais claro, na prática. Quando você pega uma ofensa, ela pode ser mais leve do que você pega. Por exemplo, pode ser: cara, foi um aniversário que passou, e sabe como meus amigos sabem como é importante para mim, cara, um aniversário. Mas, cara, foi uma coisa tão boba. Eu falo com ele ou não falo? Não, deixa eu ficar quieto, porque, cara, uma coisa tão pequena para mim, deixa quieto. Ainda eu tenho espaço para eu poder circular aqui, eu tenho espaço para poder ficar livre. Talvez alguém disse alguma coisa grosseira e você não gostou. Mas tá tudo bem, tá, mas vive borbulhando no meu coração, cara. Toda vez que eu penso naquela pessoa, me dá até vontade de vomitar. Tá tudo bem. É coisinha boba, pequena. Mas a coisa começa a ficar mais séria. Eu amava aquela pessoa e nós terminamos. Você ouviu coisas que não queria ter ouvido. Você descobriu coisas que você não gostaria de ter descoberto. Você descobriu que foi traído. Mas ainda tem espaço aqui para eu adorar a Deus. O problema é que nós aprendemos a conviver com a ofensa. Ela começa a fazer parte de quem nós somos. Sabe qual é o problema? Ela muda a tua identidade. Ela começa a mudar quem você foi criado para ser. E você pega e encrava. Porque você começa a receber a ofensa. Pode trazer aqui. De repente você foi humilhado na escola pelo seu professor. Falaram que você não seria ninguém, talvez foi na sua casa. Talvez você não foi reconhecido no seu trabalho, seu chefe, seu pastor, seu líder, não reconheceu aquilo que você falava, nunca ouviram a sua ideia. Sabe, você fez tudo, sabe o que é o pior? Promover o outro. Esqueceram de você. Olha para mim. Quando você se ofende, você se entrega a ser tudo que você não é. É por isso que como cristãos nós temos que realmente observar o que nos deixa ofendido. Sim, machucou, sim, doeu, sim, está doendo, sim. É frustrante, sim. Mas se você não verificar a ofensa e simplesmente deixar ela passar, ou ainda encravar, você constrói uma barreira em volta de si. Cara, existem coisas aqui, talvez você colocou quando você era uma criança. Talvez você sofreu bullying na escola. Talvez te zoavam por causa do seu peso, por causa da sua altura, por causa das suas orelhas, por causa dos seus olhos, eu não sei. Talvez zoavam você porque você era o mais pobre ou ainda porque você era o mais rico. Talvez você apanhava na escola dos seus amigos. O problema é que agora eu tenho pouco espaço para fazer o que Deus me chamou para fazer. Quem sabe te abandonaram. Talvez um pai ou uma mãe te abandonou quando você ainda era muito pequeno. E você cresceu com uma dor, achando que eles não te amavam. Ou ainda, seus pais se divorciaram quando você era uma criança. E você sempre achou que você foi o culpado pelo divórcio deles.
E talvez você carregue isso até hoje, achando que a culpa era sua. E por isso talvez você tenha medo de se relacionar. Por isso você não queira se casar. Porque você tem medo de que isso seja o quê? Uma maldição na sua família. Você não teve uma boa experiência na sua casa. Isso não quer dizer que você não vai poder ter um casamento feliz. Deixa eu dizer algo para você. O que seus pais fizeram não tem que se repetir na sua vida. Os erros dos seus pais não precisam começar na sua vida. Talvez você perdeu alguém importante para você. Deus hoje quer reconstruir. Deus é o seu pai e Ele está aqui para dizer que Ele te ama e que a sua vida pode ser restaurada nele. As ofensas se fecharam e criaram uma prisão. Esse é o segundo ponto. A ofensa constrói a prisão da falta do perdão. E o maior problema disso é que essa prisão não é visível como você vê. Essa prisão é invisível. Sabe quando você acha que tem alguma coisa errada com você, mas você não consegue perceber o que é aquilo? Cara, tem alguma coisa errada, está meio esquisito, mas eu não consigo enxergar. Eu não consigo dizer o que é. As pessoas até começaram a se afastar de você, mas tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha. Sabe? Parece que você está vivendo a sua vida normal, afinal todo mundo vive a mesma vida. Mas sabe o que é mais triste nisso tudo? Existem coisas que Deus quer te dar. Coisas que Ele quer te levar. Níveis mais profundos de relacionamento, mas você não pode ter. Ele não pode te dar, e sabe por quê? Não porque Ele não pode, porque Ele pode fazer qualquer coisa. Mas Ele não faz, porque Ele sabe que você vai trazer toda essa ofensa junto com você. Existem coisas que nos ofendem. E talvez eu sei que muitos de vocês podem não gostar do que eu vou dizer isso, mas eu preciso dizer. Deus pediu para eu falar isso. Eu não sei para quem é. Eu sei que coisas nos magoam, e principalmente quando coisas inesperadas acontecem, como uma pandemia. Toda injustiça criada, toda ofensa, política, segregação, mídia, imprensa, organizações, desemprego, mortes. Cara, tudo isso nos ofendeu. Se não foi de um lado, foi de outro lado. Pessoas morreram. E talvez nós perguntamos, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu comigo? Eu sei que talvez seja difícil você lidar com isso, porque existe muita dor. E eu sei que a sua dor é real. Mas você precisa se livrar de toda essa ofensa, de todo o rancor, de todo o ódio. Você precisa liberar perdão para aquele que você culpou. Eu não sei quem você culpou pela pandemia. Eu não sei se foi a China. Eu não sei se foi as vacinas. Eu não sei se foi política. Eu não sei se foi Deus porque levou seu pai ou sua mãe. Mas você precisa liberar perdão. Você precisa liberar perdão. Mas não merece dizer, o perdão é sobre você, não é sobre o outro. Jesus não pediu para você perdoar se a outra pessoa fosse boa. Ele falou apenas perdoe. E agora estou aqui cercado de ofensa, quase não tem mais espaço. Sabe, Deus quer te ajudar a se livrar de tudo isso. Então Ele começa a colocar pessoas na sua vida. Pessoas que vão te ajudar a enxergar o problema. Mas sabe o que acontece? Vini, vem aqui. Deus coloca essas pessoas na sua vida. E aí, tudo bem, cara? Queria te abraçar, mas não sei se eu devo. Eu sei que você é uma bênção. E Deus te colocou na minha vida para a gente poder caminhar junto, Vini. Cara, mas eu quero dizer umas coisas antes. Para ficar claro, sabe? Porque eu gosto assim, cara, tudo certinho. Cuidado. Cara, que eu vou usar uma única vez. Eu não gosto de repetir duas, tá? O último que Deus me enviou me traiu, cara. Ele me abandonou, ele me ofendeu. Mas eu estou tudo bem, eu não estou ofendido não, eu estou de boa. Mas é só para você saber, tá? Então se você for uma dessas pessoas, é melhor você se afastar. Porque isso aconteceu uma vez só. Isso não vai se repetir. Sabe uma coisa? Cara, dá licença. É isso que a gente faz com as pessoas que Deus envia, porque a gente afasta essas pessoas. Aí você estava num relacionamento, você foi ferido, você foi machucado, mas você decide entrar no outro relacionamento, porque você está livre. Você está tudo livre aqui. Aí conhece uma nova pessoa, vem aqui, meu amor. E Deus manda a mulher da sua vida para você. Minha menininha. Não sei se eu devo. É bom como você tomar cuidado como você fala comigo. É bom você parar com todas as suas amizades, na verdade. Na verdade, é bom. Eu nem sei mais o que é bom. Você vai me trair?
Você tem um melhor amigo? Que não seja eu? Você vai parar de postar aquelas fotos que eu gostava que você postava antes de conhecer você, mas agora eu não gosto mais? Sabe de uma coisa? Eu acho que não vai dar certo não, por causa da tua família. Eu nem conheço ela, mas deve ser igual da outra, porque família é tudo igual. Sabe de uma coisa? Deixa eu ficar quieto aqui, cara, porque eu sou livre. Eu sou livre, pode falar não. Pode sentar, por favor. É isso que vocês fazem. Vocês não conseguem avançar em relacionamento, por quê? Porque leva toda a ofensa do passado, achando que aquela pessoa, tudo vai acontecer novamente na sua vida. Pessoas ofendidas ofendem. O problema, cara, qual é a chance desse relacionamento dar certo? Qual é a chance dessa amizade dar certo? Nenhuma. Por isso eu te pergunto, o que você tem feito com as pessoas que Deus tem colocado na sua vida? Escute isso, se você não se livrar das ofensas do passado, você construirá prisões no presente, que te impedirão de avançar no futuro. Eu pareço estar livre? É por isso que eu disse no início dessa mensagem que o perdão é o fundamento da fé. Você precisa trabalhar esse fundamento na sua vida. A fé precisa estar muito bem fundamentada dentro de você. Isso só é possível em Jesus. Por mais que doa, você precisa se livrar disso. Talvez você tenha coisas maiores que você não consiga, mas talvez algo menor. E aí você consegue sair um pouquinho daqui. Sabe, foi exatamente isso que Jesus fez há 2000 anos atrás. Ele pegou toda a ofensa, todas as cometidas, tudo que você cometeria, que você não tinha nem nascido, e Ele levou sobre a cruz. Ele levou para que nós pudéssemos viver em liberdade, para que nós tivéssemos salvação. Ele te perdoou antes mesmo de você cometer os seus pecados. Ele te livrou de toda a dor. Ele lançou fora. E Ele pede que você faça o mesmo hoje. Que você abra a mão de cada ofensa. Eu sei que para você talvez hoje isso seja muito difícil de pedir. Eu sei que a sua dor é real e sabe, Jesus se importa com ela. Eu não quero minimizar o que você está sentindo. Eu sei que vai doer mexer nisso de novo. Talvez você nem saiba por onde começar. Mas é por isso que eu estou aqui. Porque através do poder do Espírito Santo e da sua santa palavra, você será capaz de se livrar de toda essa ofensa que você construiu. Você é livre, amém? Sabe? Mas ainda sobrou algumas coisas do meu passado. E eu quero encerrar deixando um último ponto para vocês, que o perdão é sempre de dentro para fora. Deus te trouxe até aqui hoje para dizer que você pode ser liberto dessa prisão, de toda a falta de perdão, amém? Mas eu preciso te dizer algo. Se você não prestar atenção nas ofensas que surgirem, porque ofensas sempre virão, as ofensas não acabam, você pode voltar e criar novas prisões. É só você pegar ofensas antigas ou ofensas novas, sabe? E eu não posso destruir essa prisão de fora para dentro. Eu não posso fazer isso. Isso só acontece de dentro para fora. É por isso que o perdão não é superficial. Ele é algo que está lá dentro, enraizado em você. É por isso que você tem o Espírito Santo. A minha oração é que nós não fiquemos mais presos na prisão da ofensa. Sabe, eu falo pelo poder do Espírito Santo, que através dessa série, que a graça de Deus invadirá a sua vida, e Ele irá retirar ofensa por ofensa, de dentro para fora. Senhor, eu não sei como fazer isso, mas eu quero me livrar disso, Deus. Está doendo, está difícil, Senhor, mas eu abro mão, não porque eu sou bom, não porque eu tenho vontade, eu abro mão. Eu apenas abro mão.
eu tenho espaço para eu poder viver. Agora eu tenho espaço para poder circular novamente. Existe espaço para transformação, para mudança. E tudo isso espalhado. É por isso que nós estamos aqui. Toda a nossa liderança, todos os nossos voluntários. A sua luta é a nossa luta. O seu choro é o nosso choro. A sua alegria será a nossa alegria. A sua vitória será a nossa vitória. Provérbios 19:11 diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Deixa eu dizer algo, você anda em glória, você anda em dignidade, você anda em obediência, você anda em beleza, quando você deixa a ofensa passar. Então eu te pergunto, o que você vai fazer a partir de hoje? Você continuará pensando e pegando cada ofensa que passar? Ou você vai deixar elas passarem? Você continuará agarrado às ofensas, fazendo delas sua prisão? Ou você vai se livrar delas? Como superar a ofensa? Deixando ela passar, retirando as existentes, liberando perdão, tendo Jesus como fundamento da sua vida, tendo a sua fé enraizada em Cristo.